Estamos aqui hoje com o jornalista, cantor, o compositor, o agitador cultural, o arquivo ambulante da cultura goiana, Carlos Brandão. Gostou do arquivo ambulante? Arquivo vivo. É a melhor coisa, porque o resto é muito ruim. Carlos Brandão, prazer te receber aqui hoje. Prazer é meu, Nila. No Suprassumo. Obrigado a vocês todos desse programa por me chamar. Bater esse papo e contar um pouco dessa história aí, né, tão interessante, dessa trajetória de vida, né, que se confunde com a trajetória cultural, né, de Goiânia, principalmente, né, da cidade. 45 anos que eu mexo com essa porcaria. 45 anos. Comecei com 17, tenho 62. Você nasceu em Goiânia? Nasci em Moçambique. Todo mundo nasceu em Moçambique, né? Assim, eu Simone Caetano, gente. É um reino, né? Moçambique é um reino. João Caetano, muita gente de lá. Pois Gomes é. de Souza. Puxa vida. É uma turma grande de lá. Você veio para Goiânia em 67, 4. né? Em 64. Em 67 comecei a compor, com 17 anos. Eu encontrei o Silvio Barbosa, o Carlos Ribeiro, Márcio Cedro, uma turma grande. Depois o Horta Macedo, Jair Basso, uma turma que tinha um grupo. Assim, Goiânia era assim de grupos, né? Tinha um grupo lá da Vila Nova, que era o Lucas, Mustafé, não sei o que mais. Tinha um grupo dos ricos, que era o Marcelo Barra, sabe? Assim, você circulava em todos, então tinha. E os festivais acentuaram muito essas coisas dos grupos, porque a rivalidade era muito grande. Os festivais de músicas dos anos 70 em Goiânia acentuaram muito esses grupos, sabe? Sim. A gente tinha muita inveja do Marcelo Barra, do João Caetano, do Otávio Daia, porque eles tinham condições de ensaiar, chegavam no festival com uma música ensaiada, bonita, e ganhava festival, óbvio. Vai ver que tinha estúdio em casa. A gente era um bando de maloqueiro, não ensaiava, sabe? Não queria ganhar, então assim, tinha muita... Até hoje ainda tem gente em Goiás, ainda tem um certo ranço. Eu não gosto de tal pessoa, mas vem lá dos festivais, das turminhas, dos grupos. Em Moçambique, minha mãe ouvia muita rádio nacional, essas coisas de fora, e era muito música brasileira. E eu sabia cantar todas, porque a minha mãe sempre gostava de aprender as letras. E eu pedi com ela gostar de letra, sabe? Isso e aí eu cheguei em Goiânia e eu cantava tudo. Eu cantava todas as músicas. Aí eu morava no bairro Popular, ali no antigo bairro, e quando eu subia, a turma estava lá, era o Silvio, o pessoal todo, o Márcio Cetro, o pessoal todo. E eu sempre me esperava com uma música bem antiga, pra ver se eu sabia a letra. Eu sempre sabia. Então eu fiquei amigo desse pessoal, dessa primeira turma que eu fiz parte de música, meus primeiros parceiros, por causa dessa coisa de eu saber letra de música antiga. Então a gente ficou amigo. Isso era um vigu, uma espécie de um vigu, aquele eu sabia livrinho tudo. lá. Sabia tudo, engraçado, por causa da minha mãe. E aí comecei a compor, mas as minhas melodias eram pior que a do Renato Russo, assim, 3 posições e tchau, sabe? Aí eu falei, eu tenho que gravar vergonha, né? Ninguém gostava das minhas melodias, eu falei, eu faço alguma coisa, vou aprender primeiro a ler e escrever, né? Aí eu li muito, comecei a pesquisar muito letra de música e virei letrista, sabe? Fiz um trabalho até razoável. E a música sempre te acompanhando, né? Sempre. Você sempre. Né? Sempre me lembro de você numa rodinha de violão. Sempre. Tem uma foto antiga, assim. Eu, você, Hungria. Eu, você, Maria Eugênia. Hungria. Laércio, parece. Assim, Chiquérrima. Com violãozinho lá, todo mundo. Então, assim, sempre vejo você, né? Eu sempre compus. Cercando a música. Sempre compus, sempre participei. Em 75 eu participei do Abertura da Rede Globo, aquele festival dos novos, que tinha Djavan, Luiz Melodia, o Carlinhos Vergueiro, que ganhou o festival, tipo, a gente, assim, participei de muita coisa. E depois eu entrei na coisa do lado de classe, né? Fui apresentador dos músicos em Goiás, fiquei 3 anos, desisti porque queria uma bandalheira, só tem ladrão, a ordem como um todo, que não existe como entidade que representa alguma coisa. Eu saí, sabe... Há controvérsias, né? Fui em algumas reuniões do Conselho Federal da Ordem dos Músicos. Gente, o que tinha naquela época, quem mandava era um cara que foi imposto pela ditadura, que sabe... Era que ficou 20 anos. Né? Wilson Sandoli. A gente queria discutir uma abertura da ordem, não deixava. Eu desisti, saí. Fui convidado depois para fazer parte, para administrar a coisa pública
no governo do Henrique Santilla, eu fiquei 4 anos sendo superintendente de ação cultural, a gente movimentou o estado e a gente trabalhou com, não é, hoje as pessoas trabalham com 2, 3, 4 municípios, nós trabalhamos com o estado inteiro. Criaram-se 190 festivais de música, literatura, artes plásticas no estado inteiro. Criaram-se 80 secretarias de cultura específicas de cultura. Sabe, quer dizer, a gente trabalhou muito, rodou muito, sabe? Aí fui ocupando cargos em espaços culturais, dirigindo Martim Sererê, não sei o quê, sabe? Fui ocupando Goiânia. E como é que é um artista, né? Porque você tem possibilidades aí de 3 visões diferentes, né? O artista, que é o compositor, que é o cara que senta ali, pega seu violãozinho e compõe uma bela letra, uma bela música. O jornalista, né, que não deixa de ser um observador, um crítico, né, que pode ficar de fora vendo tudo acontecer. E o cara, o administrador, né, uma pessoa que está ali sentada numa mesa, administrando um centro cultural e sabendo tudo que acontece nos bastidores e vendo também as dificuldades dos artistas. Como é que é isso para você? Você sofre? Você fica... É complicado. Você briga com... De lá, briga de cá também, porque tem artista folgado, né? Que acha que você tem que dar tudo, que tem que oferecer tudo. É complicado porque assim, eu acho que o lado que eu mais gosto, que eu tenho certeza que eu mais gosto, é o lado de compositor, que esse é o meu lado correto. O lado de jornalista pintou na minha vida assim... O Paulo Ramos, que era dono do jornal Goianiense em 77, Top News, me convidou para escrever no jornal dele. Eu era semi-analfabeto, aprendi a escrever no jornal dele, na verdade. Porque letrista de música não é, né? Mas eu aprendi a escrever lá. E essa coisa de gestor público, eu me obriguei a fazer isso, porque não tinha ninguém que apresentasse a música nas esferas de poder. Tinha sempre muita gente de literatura, muita gente mesmo, e ninguém de música. Então a música era sempre relegada a um plano baixíssimo. Então eu me obriguei a entrar nisso. Mas assim, você acaba entrando nisso e as pessoas falam muito mal de você. Como se você fosse um pelego, como se fosse um bandido. Há pouco tempo atrás me acusaram de ser ladrão. Você fica com a vidraça, né? Uma delegada me acusou lá, a Secretaria de Cultura, um bando de ladrão, eu sou um dos 12 ladrões. Sabe, que é assim, eu me senti muito... Porque 45 anos eu correndo atrás de coisas que... Podia correr atrás das minhas coisas, podia correr atrás de um coletivo. E aí veio uma delegada que não me conhece pisar numa história de 45 me chamar de bandido. Eu fiquei em casa trancado 10 dias, eu não podia falar essa coisa, eu chorava. Sabe, boa? É humilhante, sabe, você ver o seu nome envolvido no meio de uma prática criminosa. Então, assim, eu não tinha nada. Ela me acusou de que eu estava contratando artistas para os eventos. Lógico. Eu era produtor, o que o produtor faz? Contrata artistas. Contrata artistas. Óbvio. O que eu fiz foi isso. Faz licitação de palco, som, luz e de então, cachê assim, de artista. Então, assim, você tem isso que você falou, né? Os dois lados. O artista cobra de você, parece que você é pelego, está defendendo o poder. Às vezes você faz o máximo possível brigando pelo lado do artista, mas ela nunca vai enxergar isso. Gente que se irrita porque você não chamou, não convidou, e também não é assim, né? Mas eu acho que eu abri assim a porta para a gente enxergar que é preciso que o artista se infiltre nesses espaços. Me diga uma coisa, assim, você acha que, assim, qual dessas épocas, né, desses períodos que você trabalhou, que foi o mais rico? Você acha que agora é um período mais produtivo, mais rico culturalmente, que tem mais gente produzindo, mais efervescência cultural? Porque na época do Santilo, eu me lembro que eu estava começando assim, né, a querer cantar e eu via que tinha uma produção muito boa, né? Assim, poemas nos muros, exatamente. Os artistas plásticos pintando prédio, muitos cantores gravando LP, né? E foi uma época efervescente. Eu não sei se foi a melhor, a época que fizeram Martim Sererê, né? Foi, que Martim criaram Sererê, Martim Gustavo Sererê, Ritter, Cine Cultura, Museu de Imagens do Som, Museu de Arte Contemporânea. Tudo foi criado naquela época, né? Como é que você vê isso? Você acha que agora está tão produtivo quanto naquela época? Eu acho que em termos de política cultural, de um governador interessado em cultura, o Santilla foi, sem dúvida, um grande governador de Goiás. Foi. Sabe assim, não tem dúvida porque ele investiu, por exemplo, aquela Via Sacra para Trindade, aquelas obras do Omar. Me lembro que as pessoas foram pedir para ele dois painéis, um na saída de Goiânia
e uma chegada de Trindade. Ele falou assim, mas não são 14 painéis? Vamos fazer os 14. Quer dizer, ele tinha interesse nisso. Então, assim, eu sempre falo, sem dúvida, Henrique Santini foi o melhor governador para a cultura. Muito bem, meu querido. Olha, a gente, como eu já disse, a gente poderia ficar aqui horas, né, conversando e você contando histórias interessantes, né, da nossa cidade, da nossa cultura. Mas, infelizmente, o nosso papo vai ficando por aqui e a gente vai voltar, lógico. Eu quero você aqui de novo para a gente relembrar com fotos, com vídeos, com um monte de outras coisas. Um violão, de repente. Acabei de gravar um CD chamado Cai pro Pau Gordinho Mané. Ah, faltou a gente. Tá lá no carlosbrandão.mus.br. Só entrar e baixar. E estou lançando um livro chamado I Believe, que é um livreto de cordel, são 4 livretos de cordel, que vão ser lançados juntos, o CD e o livro. Muito bem, Brandão. Prazer em recebê-lo aqui, viu? Obrigado a você. Obrigada, meu amor. Prazer danado estar com você. Carlos Brandão, no Supra Sumo.